Estou dizendo isso para descrever a sensação, mas é porque realmente foi uma experiência de arrebatamento de espírito. Então, meu espírito foi arrebatado, estava de fato sendo levado. Oi, prazer, meu nome é Letícia. Caso você não me conheça, você seja novo aqui ou não, seja muito bem-vindo ao canal. Eu recomendo você assistir os outros vídeos, eu vou deixando aqui em cima nos cards se eu conseguir. E os outros vídeos do canal também, eu recomendo para que você seja mais edificado e compartilhe com mais pessoas. Não esquece, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas através desses vídeos. Hoje eu vim contar para vocês mais uma experiência, é um testemunho meu, que eu acredito que, né, são os testemunhos que edificam a nossa fé. Assim como eu tenho minha fé edificada, eu sei que a de vocês também vai ser, através de mais esse vídeo. Então, até o momento, eu nunca tinha vivido nenhuma experiência como aquela. Eu lembro que foi uma época que eu estava realmente me esforçando, né, buscando espiritual da maneira certa, me esforçando realmente para não pecar, para não fazer nada, né, digo assim, estudo aparente do mal, né, estudo aquilo que um dia, durante essa época, eu lembro que era no meio de uma semana, eu dormi como todos os dias e sonhei. Mas assim, quando o sonho começou, era um sonho comum. Eu achei que era um sonho comum. Até que o sonho começou a se desenvolver, a acontecer, e eu entendi que não era só um sonho. Entendi que não era só sonho. Por quê? O sonho, eu digo sonho porque é o que eu achei que era no início. Começou comigo passando por um pequeno corredor e chegando em uma sala que na verdade era um vestiário. E como eu estava com uma. Não sei se estava na minha mão ou eu estava com algum, não lembro. Uma roupa de médico, lembrando, tipo um jaleco. Então, eu achei que eu era médico. E aí, nesse vestiário, tinham outras pessoas, né, que eu achei que eram médicos, porque eles estavam com a mesma roupa que eu. Então, eles estavam ali, aparentemente, se arrumando para entrar no plantão, né, para começar a trabalhar. Então, eu entrei também, né, para não sou incomum. Eu sou médica e aqui tem médicos se arrumando, então nós vamos nos arrumar aqui para começar a trabalhar. Só que não era só a roupa deles que era branca, era tudo branco. O corredor que eu passei, aquele vestiário, tipo, as paredes, o chão, era tudo branco. Mas eu continuei, né? Falei, a gente tá se arrumando aqui, né? Continuo me arrumando. Daqui a pouco a gente começa a trabalhar. E aí eu, né, continuei ali normal. Até que eu fui um pouco mais pra lá, eu vi que tinha umas 2 ou 3 pessoas perto de mim. E eu lembro que eu comecei a cantar uma música. Eu não sei que música era essa. No momento do sonho, eu vi que música era essa, mas hoje eu não lembro mais. Depois que eu acordei, eu já não lembrava. E eu comecei a cantar, eu cantei só um pouquinho dessa música e os dois que estavam perto de mim puxaram a música. Nos primeiros segundos, eu achei que eram apenas pessoas humanas cantando. Mas não era. Foi aí que eu tive certeza que não era só um sonho. Por quê? Na verdade, aquelas pessoas que eu achei que eram médicos eram os anjos. E quando eles começaram a cantar junto, eu percebi, eu tive certeza de que eram os anjos. E aí começou aquele coro angelical cantar em uma só voz. Enquanto isso acontecia, eu lembro que todos nós subíamos. No momento em que todos nós subíamos, eu lembro que eu literalmente senti o meu corpo como se estivesse voando. Eu senti que eu estava voando, realmente. E não voando, sendo levada. E é como se eu estivesse voando e girando ao mesmo tempo. Eu não sei explicar, mas é uma sensação assim que eu não consigo descrever exatamente para vocês. Mas foi literalmente isso. Eu não tô dizendo isso para descrever a sensação, mas é porque realmente foi uma experiência de arrebatamento de espírito. Então, meu espírito foi arrebatado, estava de fato sendo levado.
Então, nesse momento, eu lembro que o meu coração acelerou de uma forma que nunca acelerou. E o meu espírito começou a lutar para voltar. A lutar, porque meu coração disparou. Eu tava com muito medo, muito. Meu espírito só me amedrontou. E eu lembro que era aquela luta entre acordar, entre ficar dormindo, eu dormir e eu despertar. E eu, meu Deus, aquela experiência, o espírito lutando para voltar, porque ficou amedrontado. Até que eu consegui voltar. Meu espírito voltou, só que eu acordei, não parecia que era realidade. Eu acordei e o meu coração disparava, eu estava assim muito assustada. E eu não conseguia ainda entender se aquilo era sonho, se era realidade, se a minha cabeça ainda estava muito confusa. Eu, entre aspas, acordei. Só que eu me senti frustrada. Eu não vou mentir. Eu me senti um pouco frustrada e um pouco culpada de certa forma, porque eu pensei, poxa, eu não sei o que Deus queria me mostrar, onde que Ele queria me levar, mas eu atrapalhei essa experiência porque o meu espírito se amedrontou. Não vou mentir que eu senti um pouco de culpa, né? Por isso, por não ter conseguido completar aquilo que Deus queria, né? Onde que Ele queria me levar, o que Ele queria me mostrar. Mas eu ali, depois que eu acordei, me acalmei um pouco, não acabou por aí. Eu achei que tinha acabado só ali, eu falar, não consegui, meu espírito se amedrontou, então acabou por aqui. Eu lembro que eu tive uma visão, na verdade foi mais do que uma visão, em que os anjos estavam aqui. Os anjos estavam todos aqui na minha casa. Naquele momento eu entendi. Eu não consegui chegar onde Deus queria talvez me levar, não consegui, entre aspas, completar aquilo que Deus queria fazer, mas os anjos vieram até aqui. E eles estavam aqui. Eu lembro que eu via, eram muitos deles aqui. E foi muito real. Eu nunca tinha tido uma experiência dessa, chama arrebatamento de espírito. Então, assim, eu precisava contar isso pra vocês. Precisava contar, porque foi algo assim que realmente. Caramba, eu não sei como descrever isso, eu nem sei descrever exatamente a sensação que é essa parte do espírito sendo arrebatado. Mas é algo assim sobrenatural. Isso com certeza é. E essa foi a primeira experiência que eu queria contar pra vocês. E eu quero contar a segunda ainda nesse vídeo. Desculpa se o vídeo ficar grande, mas você vai ser muito edificado. Essa experiência que eu vou contar agora, eu lembro que foi depois de um jejum que eu fiz. E eu sempre fazia o mesmo jejum. E aí eu lembro que eu ia dormir muito tarde, isso já tem um tempo, foi ano passado, retrasado, não lembro bem. Mas eu lembro que eu entregava 3 horas da manhã. Então, eu ia dormir 3 horas da manhã, porque eu tinha medo de perder a hora e acabar não entregando 3 horas. Então, eu preferi dormir 3 horas do que perder a hora, para conseguir cumprir. Eu lembro que, eu não lembro quanto tempo foi, eu acho que foi uma semana. E depois, um pouco depois dessa semana, eu lembro que eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava em um lugar, eu entrei, eu não sei se era um banheiro, um cômodo, não sei o que era. Só sei que quando eu saí desse cômodo, tinha uma pequena fila na minha frente, tinha algumas pessoas, e alguém sentado. Eu lembro que logo assim que eu cheguei, aquelas pessoas saíram e eu vi quem estava sentado. Era Jesus. Eu lembro que eu vi o rosto dele, eu vi os cabelos dele. Eu não sei dizer pra vocês, o cabelo de Jesus era assim, o rosto dele era assim.
Eu lembro, mas eu não sei descrever para vocês. Mas eu lembro que na época eu estava estudando o livro de Ruth. Ruth? Ruth ou Esther? Esther. E aí eu lembro que eu contei pra Jesus. Eu falei, nossa, Jesus, estudando o livro de Esther. Aí tem esse personagem que faz isso e que não sei o que você fala, contando como se ele não soubesse. E aí eu lembro que ele não falava nada. Mas ele só olhava com aquele olhar que só ele tem. Olhar de amor, sabe? Aquele amor que só ele tem. Eu lembro que ele olhava, ele só escutava eu falar. Não falou nada. Mas eu lembro que estava com aquela roupa, sabe aquela roupa que nós vemos representado Jesus? Aquelas. É tipo, eu não sei o nome daquela roupa, mas é tipo aquela veste, né? Que Jesus é representado, eu não sei o nome. Mas ele estava com aquela roupa e eu vi o rosto dele, falei com ele. E assim, acho que essa experiência, não dá pra dizer assim, uma melhor do que a outra, porque todas são incríveis. Mas, assim, me marcou de um jeito que eu precisava contar pra vocês. Então, essas foram experiências que eu queria contar pra vocês. Que vocês sejam muito edificados. E compartilhem esse vídeo para que mais pessoas escutem, ouçam essas experiências e elas também sejam alcançadas. Tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Um beijo.